Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz sempre uma personalidade aqui para falar sobre o mundo do trabalho, entretenimento, cultura, esporte e lazer. Hoje nós trouxemos aqui uma pessoa muito importante, um chefe de cozinha africana, no qual eu já estive provando as delícias do seu restaurante. Mas mais do que um chefe, mais do que um senhor cozinheiro, que a comida é muito boa, fica ali no Tatuapé, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas mais do que tudo isso é a história desse chefe. É muito legal, muito bacana. A primeira vez que eu ouvi falar do chefe Sam foi uma matéria de um jornal que eu li e falei, que história magnífica, né? E ele é de Camarões. Eu tenho uma história também muito legal para falar de Camarões. Eu recentemente fiz aquele teste de DNA que descobre da onde vêm os seus antecedentes e depois eu descobri que as minhas maiores raízes estão em Camarões. Mas não foi por isso que eu trouxe ele, não. Eu trouxe ele porque, além de ser um senhor cozinheiro, ele também tem uma história bonita, uma história que é muito parecida com um dos muitos africanos que chegaram aqui, que têm chegado aqui no Brasil depois de nós, né? Nós chegamos primeiro, né? Mas chegamos de África. Eu queria que você falasse um pouco com aqui os telespectadores do Raça na TV, falasse um pouco, comece um pouco sobre a sua história, de como que você chega, como foi chegar ao Brasil. Salut, hello, sou chefe Sam, meu nome é Félix Rafetti, nascido em Camarões, formado em engenheiro eletrônico. Aí, como todo jovem da minha época, naquele tempo, todo mundo sempre queria viajar, conhecer o mundo, porque quando a gente vê outras pessoas viajar, a gente pensava que a vida é muito boa fora do país. Aí, então, a gente pegou essa ideia que se você não viaja, se você não sair do país, você nunca vai ser rico, você vai ser pobre. Então, aí cheguei eu tinha meu escritório, meu ateliê de eletrônica. Decidi um dia, falou que veio um amigo meu que chegou depois, passou como 4 ou 5 anos fora do país, voltou com um dinheiro. Eu vi em um mês uma vida boa, andava de carro lindo. Eu falei, puxa vida, como ele fez? Ele que estava aqui, ele não tinha nada para comer, eu sempre dava cerveja para ele. Eu vou lá também. Aí decidi, eu fechei tudo, vendeu meu carro, vendeu tudo que eu tinha, máquina, porque eu era especializado em máquina de casinha. Aí peguei meu primeiro ônibus, minha primeira vez de viajar, fui para o Tchad. De Tchad, Burkina Faso, assisti a Copa da África das Nações de 1998, em Burkina Faso. Aí Burkina Faso. Burkina Faso é um país de Camarões, a Burkina Faso. É bem longe. Não, como se fala, de Burkina Faso, eu saí do Camarões, peguei o ônibus, porque o Camarões eu fico no centro de Camarões. Aí eu fui no norte. Aí no norte, então eu viajei quase 1000 quilômetros para pegar o ônibus, porque na verdade, se eu falar com você que eu tinha uma ideia onde ir, é mentira. Só que é ir na Europa. Sem saber onde foi que a Europa é, chegar na Europa. Aí, bom, formando, eu falei, tá bom, vamos ir na Europa. Pegou o ônibus, chegou a Tchad. Tchad falou, não, aqui para mim não dá para viver aqui. Aí segui, fui no Níger. Eu falei com você, Níger é o país mais pobre do mundo. Níger, né? Não confundir Níger com Nigéria. Isso. Até, só um parênteses, Sam, eu preciso falar uma coisa. Aqui no Brasil, infelizmente, até por falta de educação e de ignorância de muitos, né? Muitas pessoas acham que a África é um país. A gente tem que lembrar sempre que a África é um continente e que tem 56 países, né? 54. Eu acho que foi atualizado em 56, mas tudo bem. Então, são muitos países. E aí você... olha, ele falou, ele era de Camarões, andou até o norte de Camarões, depois andou 1000 quilômetros, pegou um ônibus 1000 quilômetros. Ainda não cheguei, ainda falta muito, você vai se assustar. Então fica, senta-se tranquilo. Então aí fui, como você fala, fui no Burkina Faso,
Cheguei lá, não tinha dinheiro, pegou, como se chama, chave de fenda, começou um ateliê para trabalhar um pouco, aí trabalhou, falei que aqui, eu ganhava como essa, tipo, um aparato, eu ganhava Nigéria de como, vou falar, 30, 40 reais, falei que puxa a vida, e meu país, aí meu ateliê eu ganhava mais que isso, o que eu vou fazer aqui? Aí viajei, pegou um ônibus, fui à fronteira, Mali, Algéria, Marrocos, mas o que eu vi, que me assustou tanto, foi no deserto do Saara. Você não pode imaginar o que é. Aí a gente pegou um pick-up. Dentro do pick-up tinha que estar 20 pessoas. Uma pick-up, sabe? Uma pick-up com 20 pessoas aberta. E atravessa o deserto. O deserto. Você tá maluco? 2, 3 dias de viagem. O que você tem que ter em cima de você? 5 litros de água. Não mais 5 litros de água. Meu Deus. E com bolacha, uma bolacha para comer. Você pode fazer 2 dias, como pode fazer uma semana. Tem gente que isso aí nunca chega. Meu Deus do céu. Aí chegou a Algéria, eu vi a primeira e falei, Deus, obrigado. Eu falei, fica aqui, falei que não, seguiu. Aí eu fui até a fronteira com Marnia. Marnia era a fronteira com Martinica? Marnia. É uma cidade do Marrocos. Do Marrocos. Aí fui lá, falei, Deus meu, eu vi uma crueldade, cara. Não sei como vou explicar para você. A gente do deserto aí te veva na rua, te deprava tudo, te dava assim, mas que você tem gente que coloca dinheiro aí embaixo para esconder, te dá leite para o bebê para ver se você não tem nada escondido, como dinheiro aí, te quita de tudo. Eu falei, puxa vida, onde eu decidi voltar. Aí peguei, chegou até a Senegal, eu falei, agora tem que ir na América. Dali você decidiu vir para a América? Não, de Marrocos. Marrocos é norte da África. Certo. Aí voltou ao Senegal, que é oeste de África. Senegal. Aí cheguei no Dakar, eu falei, agora... Senegal eu conheço Dakar. Tá. Aliás, essa camisa eu comprei em Dakar, Senegal. Muito bem, bonita, bacana. Aí falei, agora que eu vou na América. Aí de aqui para na América. Aí falei, como eu vou fazer para chegar na América? Fui aí no Porto. Aí chegou a conversar com algumas pessoas. Aí deu uma dinheiro aí, me escondeu dentro de um barco. Aí, escondido dentro do barco, a gente fez... Dentro de um barco ou navio? Navio. Se escondeu dentro do navio? No navio. Aí cheguei, depois de 2 semanas, aí chegamos a uma cidade de Rosário, Buenos Aires, Argentina. Aí quando eu cheguei, eu falei, estamos na América. Depois eu falei, chegamos na América, eu falei, América, sim. E a gente não sabia América do Norte, América do Sul. Só sabia que ia para América. América. Aí chegou na América, eu falei, estamos na América. Aí começou a ver mais brancos. Bom, na África tem brancos, mas não como... Na Argentina. Na Argentina realmente tem poucos. Em Rosário ainda é uma cidade que tem poucos negros. Então, aí eu falei, Deus meu, acho que começou assim, chegou. Mas como a gente pensava que todos os brancos eram ricos, não tem branco pobre. Porque quando a gente vê branco na África, a gente fala que não. Então, se você podia ver um branco, podia limpar o sapato dele para ganhar um trocado. Isso. Essa ideia que a gente tem é um preconceito que a gente tem muito grande, que todo mundo que vem do seu país é muito rico, mas é uma erro. Tem que tirar isso da cabeça. Então, chegou no Rosário, do Rosário eu fui na Argentina, como é que eu vou fazer? Bom, sempre, meu sonho é falar de minha cultura ao mundo, fazer conhecer a África. Bom, aí eu falei, bom, na gastronomia assim, eu sempre gostei, eu falei, o que eu vou fazer? Tenho que fazer uma coisa para falar um pouco do meu continente e da gastronomia africana. Aí eu cheguei a montar meu primeiro restaurante em Buenos Aires. Mas é uma coisa simples, um público mais, uma classe um pouco mais baixa. Aí tá bom, começou a andar, começou a me formar, aí formei, tá bom, cheguei. Aí depois um dia tive, eu falei que vou conhecer o carnaval do Rio de Janeiro. Aí peguei o ônibus, fui um carnaval, passei um dia por no carnaval. Aí falei, Brasil, cheguei no Brasil, vi que o Brasil tem a mesma cultura, quase a mesma coisa que a África. Sim. Falei, eu gostou, mas o que eu vou fazer? Comecei a continuar de novo, falei, puxa vida. Aí ficou pensando, na volta aí, chegou uma cidade de São José do Rio Preto. Entrei São José do Rio Preto, mas pera um pouquinho, do Rio, eu queria que você falasse do Rio de Janeiro, que você conheceu o carnaval, dali você foi para São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Porque na verdade eu vou ser sincero para você, eu nunca gostei da vida na capital grande, porque para conhecer um país tem que ir no interior.
para conhecer a realidade, a cultura de um país. Aqui em São Paulo, ninguém, um estrangeiro vem em São Paulo, nunca vai conhecer São Paulo. Quando eu vou no interior, você sabe onde eu vou? São José do Rio Preto, tem uma cidade que se chama Cedral. Eu vou no boteco, sabe o que é boteco? Para beber uma cerveja. Botequinho, para tomar uma cerveja boa. E você ouve as palavras, as coisas boas para ouvir. No bar você não entende nada. Aí você vai no boteco, você ouve a gente antiga que fala coisas boas. Os senhorzinhos, né? Isso, começa ali. Antes de cortar, tem um boteco onde eu ia beber sempre. O dono nunca abria a cerveja para você. Ele fala, você quer beber? Aí está a geladeira. Você vai abrir a geladeira, pega a cerveja, abre, senta. Quando você termina de beber, quanto você bebeu? 10. Aí vai pagar dinheiro e fala tchau. Ele nunca se levantou para se atender. Ele tinha que ver quantas pessoas faziam a fila para ir beber lá. Nós somos jovens, né? Prefeito, vereador, senta aí para beber. Vamos voltar à minha história. Tá certo, é isso. São José do Rio Preto. Aí chegou em São José do Rio Preto, entrou um supermercado assim. Eu vi uma mulher que começou a olhar para mim assim. Eu subi como se fala, escalera rolante. Aí me olhou assim, eu falei assim, puxa vida, essa mulher olhou para mim assim. Eu olhei, eu falei, tá bom, voltei. Papai, me dá seu telefone. Eu, puxa vida, será que é meu hoje? Aí eu fui. Mesmo dia eu não liguei, depois do dia eu liguei. Por que você demorou tanto de me ligar? Será? Eu fui encontrar ela. Hoje está comigo essa mulher, faz 7 anos que estamos juntos, tem um filho maravilhoso. É a esposa do Sam que o ajuda lá no restaurante, né? Que depois vamos falar do restaurante aqui em São Paulo. Então daí, como vocês ficou em reação para o peito, aí ficou lá um tempo, pegou minha coisa. Aqui começou a vender, eu viajava, ia na Europa, comprava coisas para vir vender. Aí fiz um pouco de tudo, eu cheguei até loja em Santa Efigênia, aí o comércio não dava para mim, eu falei, meu sonho sempre fazer gastronomia. Aí em 2016, a gente chegou a achar esse ponto desse restaurante na rua Catangalo, do 130 da Papel, montou um restaurante. Hoje estamos aí trabalhando, falando da gastronomia e da cultura africana. Então aí o senhor Sam, hoje é o que a gente faz isso. Tá certo. Eu quis trazer o Sam também hoje aqui, porque nós estamos comemorando nós estamos comemorando nessa semana a independência de Camarões, né? Dia 20 de maio. E vai ter uma festa lá bacana no dia 20 de maio. Essa semana lá no restaurante do Sam. Mas eu queria, Sam, que você me falasse um pouco da gastronomia africana. E você falou de algo aqui que eu achei importante, que quando você chega na Argentina, você fala, eu gostaria de mostrar um pouco da cultura do meu país em outros locais, né? O que eu acho de diferente no restaurante do Sam é que fica no bairro do Tatuapé, que não é um bairro que tem tradição de restaurantes africanos, né? Os restaurantes africanos aqui em São Paulo normalmente ficam ali no centro, onde tem as comunidades africanas. Eu falei, Sam, mas você não faz um restaurante para a comunidade? Ele falou assim, não, eu quero que as pessoas conheçam. Eu achei muito legal isso, que as pessoas que não conhecem a comida africana, conheçam a comida africana. Porque não adianta eu cozinhar para africanos. Eu achei estranho, porque quando você está fora do seu país, e principalmente quando você fica um bom tempo fora do país, isso já aconteceu comigo, o que você mais quer é comer num restaurante que tem a comida do seu país, porque tem uma hora que você não quer mais. Agora você faz o caminho contrário, né? Você quer que as pessoas não africanas aprendam. Eu percebo que é quase que uma militância mesmo sua, né? Você está ali, você quer que as pessoas aprendam e conheçam a culinária africana e sobretudo de Camarões, né? É um pouco isso mesmo que você está falando? Sim, na verdade, como fala, aí é meu sonho, falar ao mundo, a quem não conhece, o que é a África. Porque muita gente, como você falou num momento atrás, que muita gente acha que a África é Nigéria, a África é Angola, a África é Senegal. Alguma pessoa te pergunta, onde fica Camarões na Nigéria? Eu falei, puxa vida, Camarões é um país, Nigéria é outro país.
como você pode me perguntar, onde fica a Brasil na Argentina? Se morre de riso, eu falei, então, a pergunta que você fez é isso assim. Então eu falo, a África tem tantos países que não é só Nigéria. Então, no Mama África a gente faz comida africana, não é só de Camarões. No Mama África você chega, tem gente que chega no Mama África e fala, Sam, você pode me fazer uma comida de Etiópia? Eu nem sabia. Qual prato? Nigéria. Fica assim, Nigéria que... Peguei a internet, entrou na internet. Aí vi como eu sou cozinheiro, eu sei o que é. Falei, tá bom, eu vou fazer para você. Entrou na cozinha, mas eu falei, me dá 40 minutos. Como eu tinha quase tudo aí. Então, montei o prato e falei, puxa vida, cara. Eu falei, eu nunca comi Nigéria, mas você pediu Nigéria, estou fazendo para você. Então, assim, no Mama África, como eu falo, a gente faz gastronomia e cultura africana. Quando você chega no Mama África comendo, a gente tem uma televisão. Aí quando o chefe Sam Posh começa a falar de você sobre a África, sobre a cultura, sobre a vida africana, não é só a gastronomia que a gente faz. Mama África é um pedaço da África em São Paulo. Então, eu acho isso bacana porque, como você fala, eu não vou falar da África um africano. Eu não vou falar de um camarunês a um camarunês. Bom, pode ser que eu não conheça, mas você não vai querer conhecer. Como você vai vir aqui, eu vou falar que o Brasil. Não vou falar do Brasil, é um brasileiro. Se você quer conhecer o Brasil, você lê e sabe. Como a gente falou aqui pouco, quanto país tem na África? É uma questão que, em um segundo, você pega o celular, já sabe. Mas eu vou falar para você, tem formado doutores, muitas pessoas, quanto país tem na África? 21, 22. E, eu sério, se eu perguntei a 100 pessoas quanto país tem na América Latina, 5 não me deu a resposta certa. Muitas pessoas, se eu perguntou a 100, 5 não deu a resposta certa. Quanto país tem na América Latina? A Venezuela, o Chile, errado. Eu falei 12. Mas é uma coisa que é bom de aprender, de saber. Então, é isso que Mama África quer oferecer a gente. Falar da África e da gastronomia. Eu até costumo dizer muito também, quando se fala em termos de África. Aliás, tem uma outra coisa extremamente preconceituosa com relação a nós negros, que a gente ouve falar, vocês negros não se entendem direito, vocês brigam, vocês são desunidos e tal. Enfim, é uma questão até extremamente preconceituosa. E aí, quando eu estou com paciência, eu pego e explico, olha, primeiro, nós negros como quem, né? Primeiro que nós vivemos de um continente que tem 54 países, como se disse, eu acho que é 56, depois a gente vai discutir isso. Mas olha quantos países, né? Eu não falo para os brancos, vocês brancos não são unidos. E olha que a Europa tem pessoas lá, por exemplo, da França. A Europa é desse tamanhozinho, pequenininho, perto do continente africano. A Europa é uma ilha, né? E você tem pessoas, por exemplo, na França, do sul da França, que não se dá muito bem com o pessoal do norte. Não vou nem falar da França com relação à Alemanha, com relação que são diferentes, com relação aos russos, que são completamente diferentes. E aí eles acham também que nós teríamos que ter uma hegemonia. Nós viemos de toda a parte da África no período da escravidão. Então eu sempre costumo falar, eu, por exemplo, descobri agora que os meus antepassados vieram de Camarões, mas teve outros antepassados que vieram de Angola, gente que veio lá da América, da África Central, que são os muçulmanos, gente que veio da Nigéria, ou seja, de um continente gigantesco. Houve aqui uma mistura, uma separação, e é óbvio que hoje a gente também tem algumas, em que pese nós temos muita coisa que nos une, e uma das coisas que nos une é a luta contra o racismo, mas também tem muitas coisas que culturalmente nós somos diferentes e tal. Então eu, por exemplo, quando vi Sam, eu estava ainda um pouco embebecido por essa questão de Camarões, e aí eu fui estudar muito sobre Camarões. Eu descobri que, por exemplo, no período da escravização, a maior parte das pessoas que saíam de Camarões foram habitar o Haiti. Aí eu fui descobrir que você tem raízes, porque quando eu fiz essa questão do DNA, eu descobri que tinha muita gente, aparecia muita gente com o mesmo DNA meu no Haiti e aparecia em Camarões, né? Porque é muito difícil explicar isso. Um dia ainda vou trazer um especialista aqui no programa só para falar sobre isso, que é fantástico quando você faz essa questão do gemono e descobre o seu DNA. Mas eu fui descobrir um pouco essa África diferente e essas raízes nossas muito legais.
Mas o Sam tem uma história bonita e eu quero que você fale um pouco mais. Eu quero falar sobre a culinária. Eu, por exemplo, comi lá na rua Cantagalo. Qual é o número? 230. 230. Eu comi um peixe que o Sam fez lá na brasa, que até hoje minha filha que trabalha aqui na produção fala, eu preciso comer esse peixe, porque eu não vejo. Meu pai toda hora está falando desse peixe e não me leva lá para comer esse peixe. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa culinária de Camarões. Camarões é um país que tem... A gente fala que Camarões é a África em miniatura. Porque o único país da África que tem 236 dialetos. Nossa. 236 dialetos. Então você vai ver 200 camaraneses, não se entende. Cada um tem dialecto dele. É a única coisa que a gente tem. A Camarões fala francês e inglês. E tem uma língua que a gente chama Pidgin, é o Brooklyn English. Aí como se fala, é um idioma só para camponês, só para quem vive em camponês. É como um tipo de gira que se fala entre nós. Então, se você não é camponês, nunca vai entender. Porque é misturado de inglês, francês, e tudo é uma mistura. Então, quando você fala da gastronomia, a gente faz um pouco de tudo. Aí, no Mama África, a gente faz comida à la carte. Então, quando você chega, a gente dá um monte ao cardápio para vocês. A gente vê o que você quer comer, a gente prepara. A comida é feita na hora. Então, como você fala que sua filha quer tanto comer um peixe, o dia 20, vou fazer um para vocês. Entendeu? O dia 20, você tem um peixe, uma corvina, vamos fazer uma para vocês, um peixe de 5 kg na brasa. Esse peixe demora 1h30 no fogo para assar. Você tem que ficar perto do fogo 1h30 para assar ele. Então você imagina. Então você vai fazer um para vocês. Então, como eu falo, no Mama África, você vai no Mama África e conhecer a África, e conhecer a gastronomia. É a única coisa que eu posso falar. Vem conhecer a África no Mama África. Um pedaço da África em São Paulo. Se a gente quer falar do chefe Sam, acho que não vamos sair daqui hoje. Porque a história é grande. Porque se eu quero falar onde eu fui, como eu falei para você, Burkina, isso aí. Se eu quero falar de tudo que eu passei lá, vamos demorar. Não, ele foi um africano que andou pela África, entendeu? Caiu na Argentina, em Rosário, foi para o Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, tem uma história. Como eu havia dito, eu iria trazer aqui um chefe, mas não só para falar sobre culinária, sobre cozinha, mas também falar sobre a vida dele. Tem um filho lindo, uma família maravilhosa. Eu conheço, é um local extremamente aconchegante. Eu aconselho todos conhecerem. E está ali no coração do Tatuapé, perto da Praça Silvio Romero. É fácil chegar, então é muito bom. A gente está partindo para o final do nosso programa, Sam. Mas eu não queria deixar esse programa aqui sem falar de uma coisa. O que você acha assim, que é fundamental para a pessoa que quer conhecer a África, que tem que entender a África, o que ela tem que fazer, por onde que ela começa, né? Nós estamos falando aqui de culinária, mas qual é o início, assim, para quem quer ter esse... Não, porque para conhecer um país, tem que saber o que você gosta do país. Tem gente que eu vou oferecer comida, ela é de graça, nem vai querer provar. Porque já tem som já fechado. A comida apimentada, comida africana é apimentada, a comida africana é forte, a comida africana... Eu falo, por favor, vem provar antes de falar isso. Tem gente que chega no restaurante e fala, eu sei. É muito. Eu falo, não, deixa, come, o que sobra você deixar. Mas você vê, como se fala, pequena do corpo, não é grande. Você vê, pequena, magrela, como eu disse para que eu falasse. Mas eu tenho uma porção que eu faço para uma comida. Mas ela, como eu fico assim, olhando, aí fica assim. É gostoso, viu? Eu falei, você não falar que você não gosta. Que como pouco, né? Eu sou magrinha, como pouco. Isso. E aí come um pratão. E como eu falo, tem muito preconceito aqui por a comida, mas a gente tem que... Isso que todo dia luta para as pessoas, para quitar isso. Mas vá lá, vale a pena, vem provar. Vai provar, nunca fala que você não gosta de uma coisa assim, provar. Tem que provar antes de não gostar. Entendeu? Porque no Mama África tem comida vegetariana, tem todo tipo de comida que você imagina. Então, se eu chegar lá e falar qual que você gosta, a gente tem um cardápio adaptado a todo mundo. No Mama África, a gente fica na rua Catangalo, 230, Tatuapé, São Paulo. Vou falar muito obrigado.
Eu é que quero agradecer. Olha, na realidade, vamos fazer ainda uma matéria lá. Daqui a pouco a gente vai fazer algumas matérias ao vivo. E eu quero fazer lá no Mama África, porque realmente é um local extremamente aconchegante, né? Você sempre vai encontrar pessoas interessantes também, eu acho isso legal. Porque muito mais que um restaurante que você vai comer, eu acho que tem toda uma... Eu falo que comer e beber é uma celebração, né? Os povos africanos sabem muito disso, né? Cuidam muito disso. Eu acho que comida é uma coisa que para o africano difere, né? Eu vejo na própria religião de matriz africana, eu aprendi muito sobre comida, inclusive visitando alguns terreiros de candomblé, onde a comida ela é fundamental. A gente fala da comida do santo, mas a comida para alimentar também as pessoas, alimentar. E como o Sam aqui falou, é muito interessante a gente entender que você tem às vezes um certo preconceito. Vá provar, né? Eu mesmo, quando fui a primeira vez comer no restaurante de Sam, falei, olha, eu não sou muito chegado a dendê. Dendê é uma coisa que, enfim, tem um pouco... E o Sam falou, prove, né? Aí, quando eu provei o peixe, eu sou suspeito em dizer, eu adoro. Agora, o melhor, na minha concepção, né? Se vocês quiserem lá, fala... Quando vocês forem no restaurante de Sam, fala, olha, quero o peixe do Pestana, aquele peixe... Mas aí tem que avisar antes, porque ele é feito na brasa, né? Sim, geralmente o peixe faz 30, 40 minutos bom. Para comer um peixe, chega lá, espera 30 minutos, porque é feito no tempo, então na brasa não é frito. Maravilhoso. Olha, Sam, eu quero agradecer a sua presença aqui. Na próxima vez que o Sam vier aqui, a gente já vai estar aqui, você vai preparar aqui uma comida aqui para mostrar. É isso que eu quero fazer. Tá certo? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito obrigado. Um grande abraço.